capítulo 6, versículo 6 até o 11. Lucas, capítulo 6, versículo 6 até o versículo de número 11. Amém? Então, olha o que a Bíblia fala. Eu sempre falo desse versículo, mas quando eu estou falando de cura emocional, tá? Aí eu cito o homem da mão mirrada. O homem da mão mirrada. Mas hoje eu quero pregar dentro desse texto aqui, para que você entenda o que eu quero passar para você hoje. Capítulo 6, versículo 6, diz assim, de Lucas: em outro sábado, entrou na sinagoga e estava ensinando. Ora, havia ali um homem cuja mão direita estava requecida ou mirrada. Olha que era a mão direita, tá, gente? Os escribas e os fariseus observavam-no para ver se o curaria no sábado, a fim de acharem o que acusar. Mas ele lhes conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão ressequida ou mirrada: levanta-te, põe-te de pé e vem para o meio. Na minha versão é: levanta-te, põe-te de pé no meio. E levantando-se ele, ficou de pé. Então disse-lhe: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Olhando para todos em redor, disse ao homem: estenda a tua mão. E ele assim o fez, e a mão foi restituída como a outra. E ficaram cheios de fervor, e uns com os outros conferiam-se, ou confessavam, ou ficavam cochichando sobre o que fariam a Jesus. Amém? Só até aqui, para a gente meditar na palavra. Esse texto é muito interessante, porque fala que desse homem que tinha mão mirrada. O que é uma pessoa da mão mirrada? Se você olhar as curas, todas as curas que Jesus fez na Bíblia, elas apontam para o Evangelho. Não é só cura física que Jesus quis tratar ali. Jesus quis falar de uma cura no total, principalmente a cura para a salvação. Quando você lê na Bíblia, Jesus curou paralítico, Jesus curou leproso, Jesus curou cego, Jesus curou isso, curou aquilo. Se você olhar com muita atenção no texto, você tem que entender o que Jesus quer passar com aquela mensagem de cura. Por exemplo, o cego. Jesus curou vários cegos. O que significa cegueira na Bíblia? É a cegueira espiritual. A cegueira na Bíblia, ela simboliza a cegueira espiritual, que a pessoa consegue enxergar tudo, mas não consegue enxergar o espiritual. Porque o espiritual, ele só consegue ser visto com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Com os olhos normais, ninguém consegue ver o sobrenatural. Paralisia. O que significa paralisia na Bíblia? Às vezes, o pecado é a pessoa que não consegue se mover para a fé, para a presença de Deus. Ele está paralítico espiritualmente. Ele não consegue dar um passo para Deus. Significa isso. Então a Bíblia, ela está cheia de simbologias, irmãos. A Bíblia está cheia de símbolos que a gente precisa entender. Porque se você lê a Bíblia igual lê um jornal, uma revista, um livro qualquer, você não vai entender a Bíblia.
Você tem que entender a Bíblia de forma espiritual, não de uma forma normal. Vários escritores, por exemplo, os três, João não fala desse homem da mão mirrada, só quem fala é Marcos e Mateus e Lucas, desse homem da mão mirrada, e cada um conta de uma forma diferente. A Bíblia fala que Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado. O que ele quis ensinar com isso? Porque você sabe que os judeus, os sabatistas, inclusive os adventistas, eles não fazem nada no sábado. Nada. E Jesus, de propósito, entrou na sinagoga num dia de sábado. E tinha ali um homem com a mão mirrada na sinagoga. E qual o propósito de Jesus curar aquele homem justamente ali? Será que ele não podia esperar outro dia ou saber que aquele homem poderia ser curado antes do sábado? E por que Jesus quis curar no sábado? Em primeiro lugar, Jesus é o Senhor do sábado. E nós não precisamos descansar no sábado do dia, porque o nosso descanso é o Senhor Jesus. Ele é o nosso descanso. Por isso que a Bíblia diz, em Mateus capítulo de número 11, capítulo 11, versículo 28, em diante: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus é o descanso da nossa alma. O que mais precisa descansar? A gente precisa descansar fisicamente, claro, mas a nossa alma precisa descansar mais do que o físico. Porque tem tanta gente cansada na alma, está tão cansada na alma, que o corpo chega a doer. Tem gente que a alma está tão cansada, a alma está tão fadigada, que o corpo reflete essa dor da alma. E a gente sabe, vou entrar um pouquinho nesse mérito, que dor no corpo, por exemplo, dor lombar, dores musculares, e muitas dores, picadas nos rins, no fígado, todos esses problemas é problema de alma. A gente sabe, por exemplo, a gente que tem a questão da glicose, por exemplo, um dos fatores que faz a insulina subir, ou seja, o pico de glicose subir, é justamente o problema da alma. Quando você está fadigado, quando você está cansado, quando você está chateado, eu pelo menos eu sinto isso, umas picadinhas assim, e a gente começa a perceber que a glicose está subindo, por causa do cansaço da alma. Às vezes não é nem a comida que você come, mas é por causa do estresse às vezes. Então, querido, Jesus falou: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus é o nosso descanso, sim ou não? Ele é o nosso descanso. Então, o que você tem que fazer? Confiar nele, descansar nele. É aquilo que a Bíblia fala no Salmo também, 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, toda a tua confiança tem que estar depositada em quem? Em Jesus, amém ou não? Você tem que acreditar, confiar no Senhor, depositar tua confiança em Deus. A Bíblia diz que os homens que estavam ali na sinagoga,
Eles estavam tentando pegar Jesus em alguma coisa. Tentando pegar Jesus em alguma coisa. E Jesus quis ser testado. Ele viu o homem da mão mirrada e falou: "Ô, você aí." Ele deve ter olhado para trás e perguntado: "Quem? Eu? É você mesmo." Olha o que ele disse para o homem. Olha o que ele disse para o homem. No versículo 8. Mas ele conhecia os pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: "Levanta-te." Então, o que eu quero pegar aqui são 3 coisas importantes que todo mundo que está cansado, oprimido, sobrecarregado tem que fazer. A primeira coisa é levantar. Eu sempre gosto de falar isso, né? Levantar. Tem muita Bíblia, muito versículo da Bíblia que fala: "Levanta-te, põe-te de pé", né? E vai por aí fora, muito texto assim. E Jesus sempre falava: "Levanta-te." Ele encontrava um paralítico e falava: "Levanta e anda." Ele encontrava um coxo e falava: "Levanta e anda." E para o homem, ele falou: "Levanta." Mas se ele falou levanta, que estava sentado, só pode. Sentado na sinagoga, ouvindo o sermão de um rabino lá. Ouvindo lá um sermão. E geralmente alguém que tem um defeito, uma deficiência física, geralmente a pessoa quer esconder a deficiência. É verdade ou não? Geralmente. Ele tem uma pintazinha no rosto, ele quer esconder. Passa um negocinho, ele tem alguma coisa. Todo mundo quer esconder um negócio. Eu conheço uma pessoa que tem as unhas muito assim, por causa de muito trabalho, é um construtor, é uma pessoa muito trabalhadeira. E quando ele vai no evento, a mão dele é grossa, ele é um monte de trabalhador mesmo. Mas ele fica com vergonha da mão dele, ele já falou comigo: "Eu fico com vergonha da minha mão, que é muito feia, porque é muito grossa, minhas unhas tudo assim, coisa." Eu falei: "Rapaz, não tenha vergonha. Essa é o teu normal, é você." Ele tem vergonha da mão. E aquele homem tinha vergonha da mão dele. Então ele estava ali com a mão escondida assim, ó, era a direita. Lembra que era a direita? Ele estava com a mão escondida. Ele estava com a mão escondida. E quando a pessoa tem complexo de inferioridade, ele não quer aparecer. Geralmente quem tem complexo, quem se acha feio, ele não quer aparecer. Ele não quer ser visto. Geralmente ele não tira foto. Ah, não gosta de tirar foto. Você já viu que eu adoro tirar foto, né? Todo mundo sabe, né? Eu tiro foto, faço vídeo. E eu não sou bonito, eu sou feio, né? Eu sou feio. Mas eu gosto de tirar foto. Eu não quero saber se alguém acha que eu sou feio. Eu vou tirar foto. Eu tiro foto, faço vídeo. Porque eu não tenho complexo de inferioridade. Eu não sou inferior a ninguém. Entendeu? Mas tem gente que fala: "Ah, não vai tirar foto. Eu não gosto de ser aparecendo, não gosto de fazer vídeo." E não sei o quê. E pode ser, você pode não admitir. Mas pode ser um complexo. Você pode se achar feio. Ou feio. Entendeu? Então, Jesus falou: primeira coisa que você tem que fazer para sair desse complexo. Primeira coisa, levanta-te. Levantar aqui não é só a questão física, mas é a questão de posição. Tome posição. Tome atitude. Mostre a tua cara. Quem não é visto não é lembrado. É por aí afora. Então, você precisa tomar uma atitude de se levantar. Ah, mas vão me criticar porque eu não sei falar direito. Problema dos outros. Faz a tua parte. Vai lá e faz o que tem que fazer. Porque quando... por exemplo, você sabe que outro dia eu vi um grande palestrante, uma pessoa que já está conhecido internacionalmente. Ele falou: "Eu sei que tem gente que fala melhor do que eu. Eu sei que tem gente que fala melhor do que eu. Mas quem fala melhor do que eu está escondido. Eu erro muito, mas estou aqui falando." Então, às vezes você fica com medo de errar,
e não fala. Tem que parar com medo e ir para o meio. É errando que se acerta. É treinando, é errando. Você tem que errar. O erro é didático também, para a gente aprender com os erros. Eu também fico me ouvindo. Às vezes a pastora fala, mas você está se ouvindo de novo, você já falou isso. Mas está ouvindo, mas eu estou me ouvindo para me corrigir. Mas poxa, eu errei de novo aquilo. E geralmente, não sei se você já viu, às vezes eu faço um vídeo. Mas eu não faço vários vídeos para ver o que vai ficar bom. Eu faço um vídeo só e tá bom, pronto, acabou. Não tem negócio de fazer um montão de vídeo para ver qual que vai ficar bom. É um só e pronto. Ah, mas eu errei nisso aqui. Não quero saber. Vai assim mesmo. E aí, sabe o que acontece, irmão? Isso é você ter a atitude de se levantar. Tenha a atitude de se levantar. Olha o que significa mirrada. O termo significa seca. A mirrada significa mão seca. A mão do cara parecia uma mão, parecia um esqueletinho. Não tinha carne. Você já pensou? A pessoa não tem carne na mão? Mão atrofiada. E sabe o que significa? Simboliza uma condição de impotência ou de incapacidade de realizar alguma coisa. A pessoa se sente incapaz, impotente, ainda mais com a direita, né? Que você não consegue, muito mais coisa, a não ser quem é canhoto, mas a gente faz muita coisa com a mão direita. Então, muitas vezes, nós estamos nessa incapacidade de realizar coisas, mas essa incapacidade é você que acha que você tem. Você acha que você é incapaz. Você acha. É isso que Josué achou quando Deus convocou ele para ficar no lugar de Moisés. O que a Bíblia fala no capítulo 1 de Josué? Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Portanto, esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, não te assombre, porque eu estou contigo. Estarei com você por onde quer que você for. Então Deus está dizendo, vá, faça o que você tem que fazer e confia que Deus é contigo. E pronto, acabou. Confia. Essa confiança é muito importante. Olha o que Jesus, porque perguntaram para Jesus, será que ele vai curar no sábado? E Jesus perguntou aos presentes se era lícito fazer bem ou mal no sábado. Então, ordenou que o homem estendesse a mão. Então, são 3 coisas que Jesus pediu. 3 coisas que Jesus pediu para o homem. E Jesus está falando para você hoje aqui. 3 coisas, anote isso. Levanta, vem para o meio e estenda a tua mão. 3 coisas. Levanta, vem para o meio e estenda a tua mão. Primeira atitude é levantar. Segunda atitude é vir para o meio, vir para onde tem gente. Vir para o meio é não ficar no anonimato. Vir para o meio é não ficar no isolamento. Vir para o meio é não ficar no esconderijo. Vir para o meio é vir para onde tem gente. Eu estava evangelizando hoje aqui e eu falei com uma pessoa. As pessoas, não é fácil, não, irmão? Falam, não, pastor, eu vou vir hoje. Cadê? Não veio. Quer dizer, está muito difícil a gente evangelizar. As pessoas falam que vem à igreja e não vai. Então, eu estava falando com essa pessoa. Você tem que vir para o meio, rapaz. Parar de ficar isolado. Parar de ficar no anonimato. Ainda mais tem gente que um dia frequentou a igreja e estudou um pouquinho, leu um pouquinho a Bíblia e agora está afastado. A pessoa acha que sabe tudo e que pega versículos isolados para justificar a paralisia dele.
Ele pega versículo isolado da Bíblia, né? Tipo assim, não, Jesus me ama. Quando ele voltar, ele vai me levar, ele me ama. Quer dizer, justificando a paralisia dele. Não, Jesus é comigo. No tempo certo ele vai me dar força que eu vou voltar. Quer dizer, como quem diz, a culpa é toda de Deus, não é minha. Ele não me deu força ainda, o dia que ele me der força eu volto. Quer dizer, botando a culpa em Deus. Ele mesmo não está fazendo força nenhuma. Então, Jesus perguntou para o homem, ou mandou o homem fazer, levanta. Pronto, levantou. Agora vem para o meio, então vem para o meio. Agora estenda a mão, estenda a mão. Então, Jesus está dizendo para você, meu irmão, sai do anonimato. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada, tornando como a outra, demonstrando a fé e a restauração que Jesus pode fazer. Então, quando você obedece o que Jesus fala, a restauração na sua vida acontece. Obedece ao Senhor, faz o que Jesus está mandando, mesmo que isso te custe alguma coisa. Para de questionar, para de ficar botando a culpa em Deus, dizendo, o dia que Deus quiser, Ele vai fazer. Irmão, tem coisa que não é Deus que vai fazer. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não adianta. Deus já fez o que já tinha que fazer. Ele já deu seu filho e morreu na cruz por nós. Agora não é mais com Jesus, agora é conosco. Nós é que temos que tomar as atitudes certas de fazer a coisa certa. Quem está me entendendo? Porque às vezes você fica terceirizando a sua responsabilidade, deixando para Jesus. A mudança que você precisa fazer na tua vida, você está dizendo que Jesus é que tem que fazer. E não é assim que funcionam as coisas, pelo amor de Deus. Vamos entender a palavra. Vamos entender o que a Bíblia fala. Porque se você entender o que a Bíblia fala, tua vida vai ser restaurada. O homem foi estendeu a mão. E a Bíblia diz que a mão dele ficou igual a outra. Você me entendeu? Então, o que nós precisamos fazer? Levantar, ficar de pé, sair do anonimato, ir para o meio, tá? E Deus vai começar a fazer na tua vida aquilo que Ele tem que fazer. Consertar a tua mão. Entendeu? Então, esses dias eu vi, hoje, acho que foi hoje, uma pessoa comentando no Instagram de uma moça negra que foi lá e postou uma foto, tirou uma selfie dela e tirou uma foto. Ela tem algumas falhas no dente e postou. E postou sem mais nem menos assim. Sem mais nem menos, a foto dela viralizou. Viralizou. As pessoas começaram a criticar ela, dizendo que ela não devia tirar uma selfie, porque ela é muito feia. Você é feia demais. Tirar uma selfie. Selfie, foto é pra gente bonita. E a crítica em cima. Ela recebeu um monte de crítica porque tirou uma selfie. Só que teve uma coisa que aconteceu que você nem imagina. Ela ganhou milhares de seguidores também. Só por causa das críticas. E ela ficou super conhecida. E começou agora a fazer live, fazer podcast. E sabe quem ela é? Uma mulher de 37 anos. Uma advogada bem sucedida, mas ninguém sabia. Ou seja, as pessoas não conheciam que era uma pessoa de bens, condições financeiras boas, tá? Fala muito bem, se expressa muito bem, ficou mais famosa ainda.
Mas ela foi questionada, foi conversar com algumas pessoas, e ela botou assim: eu não vou tirar minha foto, vai continuar. Ela poderia ficar chateada, né? Ah, meu Deus, todo mundo me criticou porque eu sou feia, todo mundo disse que não, ela deixou a foto lá. E cada dia ela está crescendo na internet. Sabe por quê? Porque ela não tem complexo de inferioridade. Porque a beleza dela é por dentro. A beleza dela pode nem ser por fora. Porque tem gente que tem um padrão de beleza sem sei lá o quê. Ele acha que beleza não sei o que é. Tá? Esse negócio de padrão de beleza é complicado isso aí. Entendeu? É muito complicado. Então, bonito para muita gente é aquilo que nem é bonito é. Então, ela cresceu. Em vez e dela ficar para baixo, triste, aborrecida, ela ficou alegre, ela continuou postando, agora está fazendo um montão de vídeo, está alegre, está feliz. Sabe o que acontece, que eu digo para você? Você tem que perder ou tirar o seu complexo de inferioridade, achar que você não é nada, parar de achar que você não é nada, que você não é ninguém, e se autovalorizar, porque se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Se ninguém gostar de você, ninguém vai gostar. Você é a primeira pessoa que tem que ser apaixonado por você mesmo. E isso está na Bíblia. Jesus falou assim: ame o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, Jesus falou: você não se ama? Então ama o teu próximo como você se ama. Agora, se você não gostar de você, você não tem como gostar de ninguém. Porque primeiro você tem que gostar de você. Sim ou não? Você tem que gostar de você, se autovalorizar. Pare de botar defeito em você mesmo. Já chega o diabo que adora criticar a gente. Então você tem que parar de fazer defeito, parar de botar defeito em você, porque você não pode ser seu inimigo mesmo. Você não pode ser o próprio inimigo seu. A gente já tem um inimigo. Deixa ele querer pelejar contra a gente. O problema é dele. E você tem que confiar mais no Senhor. Amém ou não? Quem recebe essa palavra, diga amém. Você pode aplaudir Jesus, amém? Glória a Deus.